participação. Cris, eu vou começar contigo. Antes, só explica um pouquinho para o pessoal o que é o IAB, né? O que o IAB faz. Boa tarde. Hora de almoço, eu sei que dá uma baixada na energia, mas a gente vai tentar fazer um painel mais dinâmico para que todo mundo consiga prestar atenção. O IAB é uma associação, um grupo de executivos que tem como missão desenvolver a publicidade digital no mundo. O nosso papel é ajudar quem vende mídia, quem compra mídia, quem é broker no meio do caminho, quem é agência, quem é empresa de tecnologia. O papel do IAB é ajudar todo o ecossistema a desenvolver a publicidade digital. A gente desenvolve parâmetros, métricas, guias de boas práticas, cursos, eventos, materiais que estão no nosso site à disposição de todos vocês. O papel nosso é fazer com que os profissionais tenham mais senso crítico e consigam usar as tecnologias para desenvolver a publicidade digital. Legal. Em resumo. E aproveitando, Cris, o IAB dos Estados Unidos, ele mostrou um dado que nos Estados Unidos, por ano, se gasta mais ou menos, se perde mais ou menos 8,2 bi de dólar com fraude em ads, só de fraude em ads, né? O Brasil, obviamente, é um mercado bem menor, mas na tua opinião, como é que está essa situação no mercado brasileiro? Acho que, como todos vocês sabem, aqui no Brasil a gente tem um problema de informações, né? A gente não tem uma pesquisa no Brasil exatamente específica sobre a fraude na publicidade digital. Primeiro é importante dizer que onde existe um ser humano com interesse escuso, existe uma fraude. Então, existe fraude na indústria do leite, colocam água no leite, existe fraude nos outros meios publicitários, e no digital não é diferente, porque a gente tem pessoas com interesses escusos. Também é importante dizer que a fraude na publicidade digital, muitas vezes ela é operada por empresas que fazem fraudes gigantescas. São empresas que têm como interesse o desvio de dinheiro. Então, não pensem quem é um menino sozinho no fundo da casa dele fazendo uma fraude para ganhar meia dúzia de trocadinhos. Tá? Tem empresas mesmo que estão focadas no desvio de dinheiro. Então, aqui no Brasil, se a gente for ver em proporção ao IAB US, né? O IAB US, o mercado americano, mais ou menos 10%, um pouco menos de 10%, pode estar sendo direcionado para a fraude. Aqui no Brasil, vamos considerar que a gente esteja rodando menos, perto de 5%, a gente não tem estatística exata, mas acho que a mensagem aqui será que todos nós paramos para pensar no nosso dia a dia que 5% do nosso dinheiro pode estar indo para o meio escuso, né? Será que a gente para pensar o que é o meu 5% que pode estar sendo direcionado para a fraude? Infelizmente, a gente não tem uma pesquisa exata ainda. E aí, fraude, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, a gente está usando uma palavra mais abrangente de fraude, né? Então, fraude do dinheiro que eu estou investindo em mídia, nos diferentes canais, em ad network, em afiliados, em retarget, em remarketing, seja o que for, tem um pedaço desse dinheiro que, infelizmente, acaba sendo usado, não tem o objetivo dele atingido, né? Então, às vezes pode ser um robô que está clicando no botão, às vezes eu estou perdendo alguma informação. Qual que é o tipo mais comum que a gente encontra de fraude? E na tua opinião, como que o ecossistema, varejista, agência, profissional de marketing, profissional de tecnologia, o que eles conseguem fazer para evitar esse tipo de coisa? Acho que um ponto importante é a gente diferenciar o que é fraude do que é ineficiência, né? Muitas vezes a gente tenta fazer um investimento em mídia, coloca o dinheiro no lugar errado, e esse retorno não vem. Né? Outras vezes a gente coloca o dinheiro que a gente tem quase certeza de que a gente colocou o dinheiro no lugar certo, investir na mídia certa, para o target certo, e esse dinheiro não veio, essa venda não veio, esse lead não veio. Por que será que isso está acontecendo? Então, primeiro acho que vale o pensamento de, será que eu estou sendo ineficiente? Né? Ou será que eu determinei meus KPIs errados? Ou será que eu estou realmente colocando meu dinheiro na mão de alguém que está fraudando esse resultado? Né? Então, acho que primeiro essa diferenciação de ineficiência e fraude. E no segundo ponto, a partir do momento que você tem pessoas, como vocês aqui, estão ouvindo essa palestra, esse debate, pessoas que começam a despertar um senso crítico de posso estar cometendo 5%, posso estar colocando meu dinheiro nas mãos erradas. Esse primeiro clique de deixa eu analisar o que está acontecendo aqui por trás, ele é muito importante. Então, como o IAB tem uma série de boas práticas, a gente tem um comitê de combate à fraude, existem milhares de tipos de fraude, tá? Não é um tipo. E a partir do momento que a gente determinar que esse tipo é conhecido, amanhã terá outro tipo. Então, é uma coisa always on, tá? Então, é importante que vocês se mantenham educados a respeito desse assunto.
tipos diversos, desde abrir um PowerPoint da minha tia para ver as fotos do final de semana, e ali tem um malware instalado que vai para a minha máquina e que durante a noite replica meu comportamento de navegação, e ele está dando cliques e navegação no meu comportamento, como se eu fosse uma usuária, mas de verdade é a minha máquina, não é a máquina de ninguém, não é uma fábrica de cliques, é a minha máquina Cristiane que está repetindo o meu comportamento. Esse é um dos exemplos, tá? Existem milhares de exemplos. Então, como os varejistas ou como as agências podem se proteger a respeito disso? Acho que algumas coisas, até depois o Magalu vai falar um pouquinho, né? De como eles já fazem isso. Mas, enfim, o cruzamento de relatórios, né? Todos vocês, como varejistas, têm um objetivo de negócios. Precisam vender alguma coisa para alguém, né? E robôs não compram mercadorias, né? E cliques falsos não compram mercadorias. Então, se não está vendendo, acho que é o primeiro sinal, né? Se não está vendendo, e aí você começa a fazer cruzamento de dados. Poxa, não está vendendo, deixa eu ver a faixa horária desse monte de lead, desse monte de clique. Poxa, todo mundo das 4 da manhã às 7 da manhã veio um monte de lead. Estranho isso, né? Geolocalização, né? De onde veio esse monte de tráfego? Veio uma parte do Piauí, outra parte da China. Estranho também, porque a distribuição do PIB do Brasil não reflete esse comportamento. Então, cruzamento de métricas é muito importante, né? E o KPI de negócios é essencial, né? Robô não compra mercadoria nenhuma. Legal, Cris. Hoje de manhã, Rafael, o Gerson e o Doc, eles estavam comentando muito de dados. Então, o Doc mostrou como que na Shoulder eles fazem isso. Ele comentou que, como estratégia dele, ele não põe mais de 15% da mídia dele num único canal e tenta fazer isso que a Cris falou. Ele vai controlando desde o Session ID, o que está acontecendo no caminho todo, quantos cliques tem, para tentar encontrar alguma coisa muito diferente, né? Lá no Magazine, vocês pensam nisso quando vocês estão fazendo investimento em mídia e o que vocês têm feito para evitar esse tipo de problema? Então, acho que desde 2016, a gente vem fazendo um trabalho com o modelo de atribuição. Então, a gente definiu um modelo de atribuição. Dentro desse modelo de atribuição, nós conseguimos identificar canais que, de fato, agregavam para a venda do negócio. E canais que apenas estavam gerando um tráfego sujo. Dentro desse tráfego sujo, a gente começou a avaliar quais eram esses canais e identificar o porquê que esse tráfego era sujo. Então, o que você chama de tráfego sujo? Era um volume de visita muito alto, com uma taxa de conversão muito baixa. Então, gerava muita visita, mas essa visita não se transformava em venda. O que a gente entendia que estava sendo gerado uma visita muito grande, para que em algum momento esse usuário retornasse para o nosso site, eu pagasse a comissão para algum publisher que estava sendo operado por CPA. Que é o custo por aquisição. A partir desse momento, a gente começou a entender que trabalhar por custo por aquisição não era uma maneira adequada para nós no momento, em 2016, e até hoje a gente não opera mais. Porque a gente corre-se o risco muito grande de ter do outro lado publishers ou brokers que estão fazendo de alguma maneira, jogando muito tráfego para nós, para conseguir a conversão no futuro. Então, foi alguma das medidas que nós tomamos para evitar qualquer tipo de fraude dentro do Magazine Luiza. É interessante você falar isso, né? Porque a gente, às vezes, como varejista, pensa assim, eu vou trabalhar com CPA, então eu me sinto mais seguro, porque eu só vou pagar pela venda que vai acontecer. Que vai acontecer. Mas qual que é o problema disso? Para ele chegar nessa venda, ele precisa gerar um grande volume de usuários cucados, para que em algum momento esse usuário retorne para o seu site e ele faça uma compra. Então, existe um risco muito grande sobre isso. Então, por isso que a gente tomou a decisão de evitar o trabalhar com comissionamento. E outra maneira que nós mudamos a nossa dinâmica de trabalho foi diminuir a carteira de fornecedores. Ter o mais próximo dos fornecedores possíveis. Então, encontrar aqueles fornecedores que a gente tem uma segurança e trazer eles para dentro do negócio, explicar para eles o que a gente quer do negócio e eles trabalharem conosco com o Magazine Luiza. Então, hoje a nossa carteira é bem menor, a gente tem um número restrito de fornecedores, mas todos eles a gente conhece e sabe como lidar com eles e tem a informação correta. E para chegar nesses fornecedores, ou seja, imagino que você deve ter tido 4, 5 retargeters para eu ver qual que era o que me chamava mais atenção. Como é que é esse processo e como que alguém, um varejista, consegue se preparar para falar, poxa, como que eu me planejo para escolher um fornecedor desse? A gente tomou muito cuidado de criar um modelo que não só a área de negócio definia o parceiro que a gente vai trabalhar. Então, existe também, junto com o nosso TI, o Labs,
a aprovação também daquele fornecedor. Então, não é uma definição simplesmente de negócio. Olha, eu conversei com esse cara, defini um valor que eu vou pagar de custo por clique, ou CPM, que eu sei que é adequado para o nosso negócio, ele vai me dar X de retorno. Não, o nosso TI vai avaliar se a tag dele tem informações, quais são o tipo de informações que a gente vai enviar para esse parceiro, aonde vai ser capturadas essas informações, qual as páginas que ele vai fazer a leitura daquelas informações, de maneira que não só o negócio esteja em primeiro lugar, mas que também ao lado de confiabilidade e de segurança do negócio esteja validado. Legal. E aí a gente tá falando aqui muito de duas partes. Uma é o investimento que eu faço em mídia e ter certeza que eu estou comprando aquele público que eu fechei no meu cluster, seja lá o que for, naquele canal, né? Então, aí já pode acontecer algum problema de fraude, né? Depois que o tráfego chega no meu site, né, o que o Doc e o Gerson comentaram bastante, eu começo a analisar, eu também tenho aí uma possibilidade de problema e fraude. Sim. Né? E aí vai muito do trabalho de você entrar dentro do GA e pegar o maior número de informações possíveis para você conseguir tirar alguns insights lá dentro. O modelo de atribuição é um modelo que ajuda muito você a identificar esse tipo de caso, porque você vê de fato se aquele parceiro está trazendo venda de fato para você, se ele está incrementando no negócio. Na maioria das vezes tem alguns parceiros que eles estão só entrando no meio do funil. A venda já vai acontecer. Ele entra, intercepta a venda e acaba ganhando um crédito por aquela venda que já iria acontecer. Então, com o modelo de atribuição, você consegue identificar isso e começa a ver o porquê que isso está acontecendo. Outro modelo é você começar a olhar dentro do GA o número de cliques e o número de visita que esse usuário traz. Então, tem alguns casos que a gente identificou no passado que tinha um volume de cliques igual a um volume de visita, o que não faz muito sentido, porque a gente sabe que tem uma perda de cliques para a visita. E isso era meio bizarro. Então, a gente conseguiu identificar através de ler as informações e trabalhar com as informações para que evitasse qualquer tipo de erro. Tem alguma, Cris e Rafael, alguma ferramenta que vocês utilizam no Magazine ou alguma solução tecnológica que ajude vocês e ajude o time de marketing, principalmente, tirando o GA, o Analytics, né? Nesse momento, em 2016, a gente pensou em trabalhar com alguma ferramenta, mas a gente preferiu trabalhar internamente com o nosso laboratório de tecnologia. E hoje é um trabalho em conjunto, é um trabalho do marketing junto com o laboratório de tecnologia para fazer a verificação e olhar todos os parceiros que estão lá dentro. Então, meio que semanalmente a gente olha as tags que estão lá dentro, o que elas estão colhendo de informações. Não é um trabalho com uma ferramenta ainda. A gente acredita que é um caminho também você utilizar uma ferramenta. A outra maneira é trabalhar junto com o IAB. Então, desde 2017, a gente entrou dentro do IAB, a gente faz parte do IAB e acompanha. A gente está dentro do comitê, acompanhando o comitê. A gente tem representantes indo lá, participando, colhendo informações. O IAB é uma excelente plataforma para você buscar informações e ter conhecimento daquilo que você pode atuar. Então, foi essa maneira que a gente encontrou de resolver os problemas. Só queria fazer um complemento. Também outra forma que eu esqueci de falar, qual uma forma da gente perceber se o nosso dinheiro está caindo numa situação fraudulenta, é seguir o seu dinheiro, né? Entregar o seu dinheiro para alguém e dizer, eu não sei operar digital, deixa que alguém faz isso por mim, porque esse terceiro é melhor do que eu, pode te dar uma situação de miopia, né? Porque se você remunera a pessoa por volume de tráfego ou por um custo por clique, de repente você pode estar dando o seu dinheiro para alguém e não olhando a última milha ali, que é a sua venda que precisa ser feita. Então, também, follow your money é uma dica muito importante. Entenda qual é o processo. Eu sei que dá trabalho, né? É por isso que o IAB existe, para que vocês estejam lá conosco. O Magalu é um super exemplo. Debatendo como é que você lê seus relatórios, que equipe você tem, que dificuldade você teve, que tomada de decisão você teve. Por exemplo, ele deixou de pagar por CPA, mas tem muita gente que está tentando combater fraude, na verdade, no caminho oposto, pagando por CPA e deixando de pagar por CPC. Então, não existe um caminho, não existe uma ferramenta que você instale hoje e diga assim, estou isento de fraude. É muito importante a capacitação da equipe. Existe, nos Estados Unidos, uma empresa chamada TAG, Trustworthy Accountability Group, que é um spin-off do IAB, uma repartição específica, que ela fica
cuidando de certificações de tráfego humano, cuidando de certificações de inventário limpo. Então, ela tem uma série de selos que dão credibilidade para o inventário, que a função dela é tentar eliminar fraude no mercado. Para aplicar para esse selo, é bem difícil mesmo para você obter o selo, mas, enfim, eu acho que é uma forma, se vocês quiserem buscar um pouco mais sobre a tag, talvez a gente tenha, de novo, o fundador da tag aqui no Brasil esse ano, para conversar com vocês. É uma forma importante de entender como que a gente está tentando eliminar a fraude no mundo, tá? Isso também não é uma questão do Brasil, né? E tem uma coisa importante que você comentou também, que eu vejo pouca gente fazer, que é montar desde a estrutura de link, desde a estrutura de campanha que você vai fazer, tecnicamente falando, garantir o URL. O IAB ele tem um passo a passo, né, de como fazer, uma governança de como montar, que as pessoas deveriam dar uma estudada melhor, né? E uma outra coisa que me chama muito a atenção é o IAB tem o Tech Labs, né? O Labs do IAB tem uma ação que algumas agências aqui no Brasil já estão usando, que é o Eds.txt. Né? Então, quem não conhece, vale muito a pena ver. O Eds.txt, ele... Posso falar dele? Claro, claro. Ó, que bom. Vamos ver se eu estou fazendo bem meu trabalho de comunicação. Ele foi criado principalmente para programática. Como no Brasil a gente não usa muito programática, ele ainda pode ser utilizado por qualquer empresa. Basicamente, você lista dentro de um arquivo TXT todas as empresas que podem utilizar o dado, ou seja, você tem um contrato com a empresa A, B, C, D e E, essas empresas vão estar listadas naquele arquivo, né? Exatamente. A gente tinha um problema, vou dar um exemplo genérico, tá? O UOL via o inventário dele sendo vendido em parceiros que eles nunca tinham feito contrato. Então, como que o meu inventário foi parar nesse cara que está vendendo o meu inventário? Esse cara estava subcontratando, ele punha o logo do UOL lá, ele falava que ele vendia o UOL, mas na hora que esse ad fosse comprado via UOL, ele tinha que sair correndo, rastreando para ver se ele ia comprar mesmo aquele inventário, ou ele comprava um calhau, sem viewability, enfim. E aí o IAB criou, o Tech Lab do IAB criou esse Ed.txt, que é um arquivo em texto, que você, como publisher, você que vende espaços de mídia, lista ali quem são as plataformas que podem vender seu inventário. E toda vez que você chama no programático, quero comprar inventário desse publisher X, ele verifica nesse texto se esse inventário pode ou não ser vendido por algum parceiro. É uma solução muito simples, e é isso que o Tech Lab do IAB faz. Fica tentando criar soluções simples para que a gente, num ecossistema, sobreviva, né? Porque toda hora tem uma tecnologia nova, toda hora tem alguém querendo inventar uma fraude, um desvio de conduta. Então, é importante que a gente esteja, como comunidade, trazendo os problemas para a mesa. Olha, achei isso daqui muito estranho, né? E para a gente, as dúvidas, os conflitos ou as coisas estranhas são matéria-prima para o IAB. Quando chega alguém lá, e como já aconteceu, poxa, olha só, eu tenho formulários preenchidos para test drive, tenho 8.000 formulários e não tive um test drive realizado, né? O que significa isso, né? Muitas vezes as pessoas não sabem. E a gente vai investigar, a gente põe esse problema na mesa, vamos atrás, e para a gente é matéria-prima para a gente combater a fraude, criar uma boa prática. E a gente, do lado do varejista, uma coisa que eu queria conversar contigo, Rafael, a gente vem um canal novo, vou colocar uma tag nova. Sempre tem uma tag nova para colocar no site. E aí você acaba utilizando ferramentas gratuitas como um Ghostery, por exemplo. Você entra num site, você vê 38, 48, 50 vezes tags diferentes sendo chamadas, né? Como que é a política de vocês com isso lá no Magazine? Porque isso pode ser um problema, né? Sim, hoje a gente, como eu falei, a inclusão de algum fornecedor ou de algum parceiro, além da decisão de negócios, existe a validação da parte de tecnologia. O time de tecnologia ele fica com essa responsabilidade de nos auxiliar em identificar, de fato, se aquela tag vai colher a informação correta, aonde ela vai ser implementada, para quem ela vai ser enviada aquela informação, como vai ser enviada aquela informação, e eles nos autorizam ou não ou desautorizam a inclusão de um novo parceiro. Então, nós, de maneira de negócio, a gente acaba querendo incluir e testar qualquer novo parceiro, porque a gente quer que o negócio evolua. Então, a gente quer fazer beta sempre. Então, a gente quer estar sempre incluindo novas coisas. Mas você tem que ter um parceiro de tecnologia para te auxiliar nesse momento, porque você, por conta de estar sempre querendo testar, você pode acabar colocando o negócio em risco, passando algumas informações erradas. Eu recomendo muito todo mundo que trabalha com marketing digital entrar no Ghostery, né, e acessar o site também. Você coloca a sua URL e ele faz uma análise de todas as tags que estão no site de vocês
e vai falando de empresas que eles já conhecem, que tem muita fraude, ou empresas que estão pegando o seu dado sem você ter isso no contrato. Eles te dão uma análise gratuita do que está acontecendo para você ir nessas tags, né? Uma outra coisa que a gente conversa muito do excesso de tags é performance do próprio site e o efeito que isso tem nos canais orgânicos, né? Como que vocês trabalham isso lá no... A gente, além da validação técnica sobre quais são os dados que serão passados, também é avaliado o peso dessa tag. Então, se ela começa a atrapalhar o nosso site, se ela deixa lenta a publicação de uma página, ela também é questionada. Então, a gente retorna para o fornecedor, cara, olha, dessa maneira eu não consigo trabalhar com vocês. Enquanto você não corrigir, a gente não vai ter ela aqui dentro do Magazine Luiza. Então, como a gente sempre ressalta, é uma decisão de negócio, mas quem a valida e quem coloca em prática é o time de tecnologia. E assim, a gente comentou na apresentação de manhã um ponto que é bem polêmico, que é o trabalho principalmente com afiliados, né? Então, você tem... as redes de afiliados, elas fazem um trabalho excelente de meio de campo, de juntar, né, o varejista ou quem está querendo comprar, conectar a rede de afiliados e os afiliados por trás. Mas nem sempre a gente tem o sucesso que a gente gostaria, né? Como você comentou, às vezes pode acontecer de você ter um excesso de visita, né? E aí pensar, poxa, eu estou trabalhando com CPA, está tudo bem. Não está tudo bem, né? Como que é o feito no dia a dia do trabalho de vocês lá, junto com tecnologia e o time de negócios, a busca de encontrar, você comentou, para encontrar o problema, mas depois a ação para corrigir? Chamar a empresa do lado? Como que é esse processo? Na maioria das vezes, a gente chama o parceiro para conversar e entender o que está acontecendo. No caso, quando a gente acabou tomando a decisão de não trabalhar mais por CPA ou por comissionamento, a gente entrou em contato com todas as redes que a gente tinha parceiro, explicamos o modelo de atribuição que a gente estava utilizando e que a gente não via naquele modelo algo bom para o nosso negócio, em que a gente tinha um número de visita muito alto e uma taxa de conversão muito baixa, e que logo, nessa sequência que nós tiramos, a gente viu nossa visita cair um pouco, a nossa taxa de conversão melhorou, mas a nossa venda não diminuiu. A gente conseguiu manter a mesma venda. Mas, sim, a gente chamou cada parceiro e conversou e explicou a situação. Tanto que a gente, conversando recentemente, a gente vê que vários mudaram as suas metodologias de trabalho, estão se aperfeiçoando cada vez mais, indo atrás de ferramentas para auxiliar eles também na questão da fraude, porque não era uma questão deles, era uma questão do mercado como um todo. Eles sofriam também disso, então eles também estavam sofrendo por conta disso. Não era o que eles estavam propondo aquilo ali, era o mercado que estava sofrendo como um todo. E pelo que a gente conversou e vem conversando com eles vêm trabalhando e vêm colocando mais tecnologia para auxiliar o trabalho deles. E a gente acredita que a gente pode voltar talvez a conversar no futuro com esses parceiros, desde que a gente se sinta seguro novamente. O Rafael comentou um negócio que o Gerson é um dos principais defensores disso, eu também, modelo de atribuição, né? E a gente acaba, a maior parte dos varejistas, trabalhando com last click. Você vê essa discussão acontecendo lá no IAB para ajudar a diminuir a questão para auxiliar no controle de fraude, de análise de fraude, Cris? Sim, a gente tem um comitê lá no IAB específico para isso, cursos e materiais. É muito difícil, tá? Não vou dizer que é simples. Acho que só puxando um gancho do que ele disse, primeiro ponto, não estamos em situação de apontar dedos para ninguém. Então, não é o publisher que está cometendo a fraude, às vezes não é a empresa de tecnologia, às vezes não é a agência, às vezes é um coletivo de não sabemos lidar com isso, né? Começou agora, vamos buscar uma solução. Então, o que a gente prega lá no IAB, que somos uma comunidade em prol do desenvolvimento do setor. Então, vamos sentar e conversar. Essa atitude que o Magalu tem e outros varejistas têm é muito importante mesmo, para sentar e dar tempo do desenvolvimento. E com relação ao modelo de atribuição, é difícil, porque algumas empresas estão acostumadas a trabalhar, esse daqui é o modelo de atribuição off,
né? Aqui no digital a gente faz por last click, então como é que a gente conecta para o seu CEO entender se está fazendo um bom investimento em publicidade, né? Como é que você faz com que a linguagem que vinha do modelo offline também contribua para o aprendizado no digital? Enfim, a gente tem várias discussões lá sobre isso. Eu acho que, só para complementar, não é uma questão só de comissionamento, ou de afiliados, ou de CPA. A gente hoje também sofre problemas com páginas falsas dentro do Facebook. Isso é recorrente para a Magazine Luiza, por ser uma marca grande. Então, eu tenho inúmeras páginas do Facebook que surgem lá, Magazine Luiza Liquidação Fantástica, Magazine Luiza Black Friday, e que são páginas para roubarem dados de usuários, que por não entender que aquilo ali não é uma página do Magazine Luiza, acabam entrando num site e passam todo o seu cartão de crédito. E aí o que nós tivemos que fazer? A gente tem hoje um acompanhamento junto com o time do Facebook para tentar, assim que identificado, pedir o bloqueio dessa página. Mas sim, o Facebook também, a gente cobra dele uma maior responsabilidade sobre isso. Porque como ele não consegue validar um anúncio de alguém que está falando sobre uma marca da Magazine Luiza. Então, a gente cobra dele também uma responsabilidade, que ele precisa ter essa responsabilidade. E eu que sou a marca, estou falando que não sou eu que estou lá. Que não sou eu. Então, como ele libera alguém fazer um anúncio utilizando a marca Magazine Luiza ou o termo Magazine Luiza? Ele deveria ter algum tipo de bloqueio nesse sentido. Então, não é uma responsabilidade só, a gente não vê fraude só em afiliados, a gente vê fraude em qualquer tipo de negócio, até uma grande empresa como o Facebook. Então, você tem... e aí, a questão do afiliado, eu sempre ponto porque a rede ela é um meio de caminho, né, com outras empresas. O Facebook, Google, também são empresas que às vezes, não entregam para a gente a resposta que a gente queria saber em relação a principalmente o uso de marca, né, e esse ponto. O quanto isso acaba representando para vocês lá no Magazine? Você tem uma ideia de tamanho? Essa problemática? Essa problemática do Facebook, a gente tem um caso por dia, diário. Um caso por dia. De páginas falsas que a gente encontra. A gente já, principalmente em períodos de Black Friday, ou no nosso caso, Liquidação Fantástica, isso chega a aumentar. Então, chega a passar de 3 a 4 casos de páginas falsas por dia. E aí é um trabalho entre os mais de 20 mil colaboradores. A gente tem um e-mail lá nosso interno que alguém identifica algum site falso ou algo falso, manda para esse e-mail e aí o nosso TI já valida e já derruba a página ou já pede para o Facebook entrar em contato e derrubar o anúncio. Então, é um trabalho meio que coletivo, de todo mundo se ajudar para tentar encontrar. Porque eu não tenho hoje um mecanismo que me auxilie para identificar, olha, tem uma página falsa fazendo anúncio do Magazine Luiza. Eu não tenho nenhum tipo de ferramenta que me auxilie nesse caso. Esse é outro ponto. Às vezes a gente chega principalmente em época de Black Friday, em época de grandes eventos, grandes feriados, acaba tendo um pico de acesso, as vendas vêm, né? E você não percebe que você está gastando dinheiro ou às vezes o seu cliente está indo para algum outro tipo de página ou algum, né? Tem algum outro canal ou alguma outra dica que você dá para o varejista Nesse caso, sempre com datas sazonais, a gente tem a nossa personagem, que é a Lu, e a gente tem uma página hoje no Facebook que tem um grande número de seguidores. A gente hoje é o maior canal no YouTube, com mais de 1 milhão de inscritos. A gente passa dentro das nossas plataformas, dentro dos nossos canais, as informações de quais são os meios que os nossos clientes vão encontrar o Magazine Luiza. Oficiais. Então, onde ele consegue encontrar o Magazine Luiza, como vai estar o Magazine Luiza expondo, qual é a URL que ele tem que identificar ali, que é do Magazine Luiza. A gente procura dar sempre o maior número de informações para o cliente perto dessas datas sazonais, porque nós entendemos que é nesse período que acaba surgindo muita fraude, muito roubo de dados. Cris, lá no IAB, nos grupos de discussão, tem alguma coisa que vocês estão vendo mais novo ou alguma forma de trabalhar mais nova para esse tipo de problemática, para o uso de imagem, uso de palavras que a gente tem os varejistas acabam sofrendo? Nada especificamente para varejistas, o que a gente tenta é ajudar o ecossistema inteiro, porque você imagina, não querendo defendê-los, mas imagina que dentro do Facebook, de repente, eles falam, nossa, surgiu esse negócio novo também, que a gente faz para ajudar o varejista. Então, é uma cadeia. Às vezes, as agências de propaganda procuram a gente. Então, a gente tem grupos de discussão que são portas abertas para o que surgir de esquizofrênico, vamos ali tentar resolver. Eu acho que o ponto principal que a gente tenta pregar é capacitação e não ter vergonha de falar sobre inconsistências. Eu acho que existe, talvez,
uma sensação que a gente tem, assim, então eu sou especialista nisso, eu estou aqui, eu já sei o que eu estou fazendo. Ninguém sabe, tá? Nem dentro do IAB, graças a Deus, a gente tem essa postura lá. Talvez a gente não saiba. Deixa alguém vir contar para a gente, deixa o Magalu contar o problema que ele tem, deixa o Google vir aqui dizer o que ele sabe. E aí, com essa plataforma um pouco mais ampla, você começa a desenvolver um senso crítico mais coletivo, porque, muitas vezes, por se fechar na sua verdade, você acaba cometendo erros. Então, assumir que não sabe ou assumir alguma inconsistência, levantar a mão, se você não pode falar isso para o seu chefe, leva para o IAB, para um grupo de discussão. A nossa equipe está lá pronta para receber o case de vocês, anonimizar, a gente não precisa dizer quem é que está por trás daquilo, e vamos colocar isso num estudo, vamos ver o que está por trás daquilo, sabe? Mas assumir uma inconsistência é importante para a gente desenvolver o próximo passo do mercado. E trazer o ecossistema inteiro, né? Trazer se tem uma agência, traz a agência, se tem o parceiro, traz o parceiro. A plataforma de tecnologia que te oferece um serviço, quando você vê, ela está oferecendo aquele serviço, mas ela está falhando num outro ponto. Às vezes, o cara desenvolveu aquela tecnologia muito míope, pensando que ele só ia oferecer esse caminho. E ele pode estar falhando na visão 360, sabe? Isso também é importante. Tá bom. Pessoal, obrigado. Eu vou abrir para perguntas, que é um tema forte. Quem tiver pergunta, por favor, levanta a mão. Ali no fundo, à esquerda, por favor. E tem aqui na frente também. Só pegar primeiro aquela. Se puder levantar, por favor. Obrigado. Ana Paula, da Via Varejo. A gente vem observando que a Magazine parou de comprar os termos de branding no Google. Como que vocês fazem o controle de fraude? Porque a gente sabe que muita gente compra em mobile ou em região, em horários que a gente não consegue pegar, e isso configura uma fraude. A gente parou mesmo de comprar o termo Magazine Luiza. Foi uma estratégia que a gente adotou pensando no bem do nosso negócio. Hoje, a gente não viu nenhum tipo de problema em deixar aberto esse termo. É algo que a gente conversa com o Google, porque ele é o responsável de liberar ou não liberar um tipo de anúncio de uma página falsa ou de uma página querendo colocar fraude. O Magazine Luiza entende que hoje, pela relevância, pelo termo que ele tem, eu não preciso utilizar de fazer anúncio para a minha própria marca. Eu tenho um bom ranqueamento em SEO e consigo expor a minha marca lá em primeiro lugar no Google. O que a gente trabalha hoje para evitar qualquer tipo de erro, qualquer tipo de problema, é de fato conversar com o Google, e assim que a gente identifica algum tipo de anúncio, avisar para bloquear. Eu tenho hoje uma ferramenta que me auxilia e que me mostra por região, por cidade, por horário, qual foi o tipo de anúncio relacionado à marca Magazine Luiza. Então, essa ferramenta nós utilizamos e através dela que eu consigo pedir o bloqueio daquele anúncio ou atuar em cima daquele anúncio que está sendo uma fraude. Depois você... Aqui. Boa tarde, meu nome é André. Essa pergunta é para o Rafael, mas pode ser também para a Cristiane. O Rafael comentou que no Facebook, quando eles têm algum tipo de problema, tem uma resposta rápida, no caso de um site, de uma fanpage fraudulenta, para resolver esse problema. Mas a gente sabe que o ecossistema é bem mais amplo. E a gente tem diversos sites fraudulentos também, inclusive hospedados em outros países. Como é que é a sua relação com os órgãos competentes numa situação como essa? Eles respondem rápido, porque hoje a gente está falando bastante do Marco Civil da internet e hoje nós temos outras regras. Mas como é que é essa relação? Existe uma agilidade, existe uma morosidade? Como é que está isso hoje? Hoje, no nosso caso, quando nós identificamos, no caso com o Facebook, quando é uma página dentro do Facebook, nós temos um relacionamento com eles muito aberto. E isso possibilita que a gente, assim que identificado com alguma página, eu mando um e-mail e, em sequência, já tem uma resposta que aquele anúncio foi derrubado. No caso de uma página falsa, nós utilizamos alguma metodologia técnica que nós vamos lá e derrubamos a página. Então, a gente tem alguns mecanismos para derrubar aquela página para que ela não apareça mais. Só deixa eu complementar. O que o IAB faz com relação à relação com as autoridades do governo brasileiro? Então, caso o ecossistema todo da publicidade entenda que tem algum fator prejudicando o desenvolvimento da publicidade, por exemplo,
Bitributação para as agências de publicidade. Isso aconteceu recentemente, já ainda está numa conversa. O IAB conversou com a prefeitura, falou, olha, para a publicidade digital a gente teria esse impacto, então é importante nosso ecossistema, somos 260 empresas que estamos preocupados na bitributação. Então a gente vai lá negociar com as autoridades para ver se tem algo que a gente possa fazer para reduzir algum impacto. Então, caso surja uma necessidade de tomada de decisão pelo governo, o IAB tem essa função. Tá? A gente tem uma área de relações governamentais também para juntar os interesses da indústria e conversar com o governo. Legal. O nome da ferramenta era EdGuru. Boa, EdGuru. Aqui, Onde está? É essa daqui? só levanta quando fazer a pergunta que é mais fácil. Olá. Ali. André, do BTG Pactual. Vem aparecendo no mercado muitas consultorias ofertando enriquecimento de informação via DMP, cookies, enfim. E a gente viu agora esse episódio do Facebook lá nos Estados Unidos. O que hoje é permitido pela regulação, quando eu falo em aquisição de informação via DMP, Naveg, Target, e o que hoje é visto com maus olhos ou até mesmo não é regulado pelo governo? Bom, vou fazer. Acho que a gente ainda está em tempos de organizar a parte de informações e de regulação no Brasil. Tá? Não sei se você conhece um pouco da regulação europeia, que tem vindo de GDPR. Eu acho que é importante, primeiro, você tentar trabalhar com o registro dos dados que você tem obtido e trabalhar com dados não PII, ou seja, dados que não identifiquem esse indivíduo como pessoa. E eu acho que vale muito a pena você entender com seus advogados até que ponto você pode ir, porque você trabalha num banco, né? Enfim, acho que tem uma parte que vai além da publicidade, mas, enfim, que tipo de informação você pode interpretar para dar crédito, para dar oferta de produto. Acho que vai além do passo da publicidade de obtenção de dados de enriquecimento de base, fazer um lookalike, enfim, pegar uma base mais ampla. Acho que vale a pena entender que tipo de produto, que tipo de regulação você está enquadrado como produto. Acho que talvez um advogado possa te ajudar. Outra coisa que eu ia falar, dentro do IAB tem um comitê de assuntos jurídicos ligados à publicidade. Então, seus advogados podem ir ao IAB fazer perguntas. Posso fazer esse tipo de contrato? Posso enriquecer minha base com esse tipo de dado? Um ponto importante, o Marco Civil da Internet no Brasil e as legislações do Brasil, elas são fortes até o provedor de internet ou até a empresa que tem o site. Dali para frente, do seu navegador para frente, é muito fraco no Brasil. Tá? O que a Cris está comentando, a legislação que está vindo na Europa, entrou no ar agora em março, a versão nova dela, ela é muito pesada, ela é muito forte nessa parte do navegador e do browser. Tá? Outra coisa importante que a Cris falou, rapidinho, que eu queria só reforçar, é a parte de tudo que for informação PII, né, Personal Identification Information, ou seja, qualquer informação que você identifica alguém e as pessoas confundem isso com CPF. Não é só CPF. Então, se você tem nome completo, data de nascimento e cidade, essas três coisas juntas são consideradas informações pessoais já. Então, você precisa se atentar ao como você trata esse tipo de informação no seu site e todas as autorizações que você pede para o usuário de uso e explicar o que você vai fazer por canal com aquela informação. Isso é uma coisa. O enriquecimento de informação em cima, você sempre deve trabalhar a orientação em nível de cluster. Então, sempre não conseguir chegar na identificação de uma única pessoa, mas um grupo de pessoas. Essa é a orientação que a gente tenta dar para as pessoas. Tá? Uma última pergunta. Aqui. Já? Encerrou? Pessoal, obrigado, Rafael. Obrigado, Cris. Obrigado. Obrigado, Obrigada. Pessoal.